Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Você vai ver aqui, à luz das Escrituras, o que fazer para que a sua esperança não seja frustrada. Eu queria que você ouvisse esta mensagem, especialmente ao fim da mensagem. Você vai entender o que fazer para que a esperança não seja frustrada. Provérbios 23, versículo de número 12, diz assim: aplica o coração ao ensino. 23, 12 de Provérbios. Ora, se a recomendação é aplicar o coração ao ensino, a Bíblia está nos orientando de que alguém que se empenha, alguém que se dedica ou que se esforça com relação à vida espiritual, não tem a perder. Ou seja, quanto mais você for alguém dedicado a aplicar o teu coração a aprender com Deus, quanto mais você aplicar o teu coração a entender da parte de Deus, melhor para si mesmo. Mas é necessário ser um aluno aplicado. Até porque o aluno dedicado, o aluno que se empenha, que se esforça, ou que mergulha de cabeça na instrução do Pai, ele vai sempre tirar 10 na prova, porque ele se dedicou mais do que outro. Ele se empenhou, ele se esforçou. E na vida, para alguém ser honrado, depende da dedicação, do esforço ou do empenho de cada um. Se é uma pessoa que coloca o coração e luta por aquilo que deseja, aplicar o coração e não desistir. Porque quando você aplica o seu coração e luta, se esforça ou se dedica, certamente a sua fé será honrada no nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Daniel. Lá em Daniel 10:10, o que aconteceu no começo foi que ele aplicou o coração, e ele ter aplicado o coração, Deus enviou um anjo a falar com ele, pelo fato dele ser um bom aluno, um aluno aplicado. Deus enviou o anjo a dizer para ele: desde que aplicasse o teu coração a compreender e a entender, foram ouvidas tuas palavras, por ele ser um bom aluno. Então aplica o teu coração, se dedique. Quem sabe um anjo de Deus te visita uma hora dessa. Ainda no versículo 12, diz assim: e os ouvidos a palavra do conhecimento. Aplicar o coração ao ensino, e os ouvidos que ouvir, a compreender, a se esforçar, a obedecer. Ser um bom aluno para que você seja aprovado e não reprovado. O bom aluno, a tendência é ele ser aprovado por Deus. Mas o aluno que não se dedica, não é que Deus reprova. A pessoa por si só está se reprovando a si mesmo. Então tem aquele que se esforça e é aprovado, e tem aquele que não se esforça, se reprova a si próprio. Mas no versículo 13 diz assim: não retires da criança a disciplina. Não retire da criança a disciplina, porque isso é você ensinar, né? É você ensinar o filho, corrigir, discipliná-lo como tem que ser. Porque muitas vezes tem alguns que pensam assim: não, pastor, eu já ensino meu filho, mas ensinar nunca é demais. Ensinar, por mais que você se esforce, se dedique, é sempre bom que o pai ou a mãe esteja perto, orientando, instruindo, corrigindo, colocando na linha. Queridos, aliás, você que é mãe, você que é pai que me ouve, pegue isso aqui como exemplo. Você vai ver que a alma do seu filho ou da sua filha depende de você, pai, depende de você, mãe, que conhece a Deus, para que eles sejam salvos. Você criando na linha, você criando no ensinamento, criando na disciplina. Vou te mostrar aqui a seguir. Como disse no 13, não retire da criança a disciplina. É você muitas vezes cortar certas coisas, é você ser duro em determinados momentos. Queridos, você que é pai, você que é mãe que me ouve, vivemos em um mundo de perdição, em um mundo de contradição. Esteja perto dos seus filhos, discipline, crie na linha, crie eles na disciplina de Deus, para não se perder depois. Porque se perder, você pai, você mãe, vai ser o culpado. Como diz aqui, não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Tu fustigarás com a vara, e livrará a sua alma do inferno.
Ou seja, o pai e a mãe que criam os filhos na linha, na disciplina, você vai salvar tanto a sua alma como a alma do filho também. Se fustigares com vara, o que é isso? É você sembrando, é você criar na disciplina, é você colocar limite, é você impor limite. Quando você cria seu filho desta forma, você está salvando tanto a si mesmo quanto a seu filho também. Vai estar livrando do inferno tanto a sua alma como a alma do seu filho. Se fustigares com vara. Eu normalmente costumo brincar nas minhas pregações, às vezes. Eu digo que se você tiver um sossega-leão, uma varinha dentro de casa, você não vai machucar, não é que você vai ferir, é você criar na linha, é você ensinar aquilo que é correto, impor limite, cortar certas coisas, para que seja salvo tanto a sua alma como a alma do seu filho. Isso também é você ser um pai e uma mãe aplicado. Isso também é você ouvir as palavras do conhecimento, criar de acordo com as regras de Deus, para que não se perca depois. Esse mundo, você pai, você mãe, esse mundo que vivemos é atrativo. E a juventude de hoje em dia, infelizmente, eu diria que a maioria, 99%, tem deixado se levar pelas coisas do mundo que o atrai. Até a gente mais experiente, se não vigiar, deixa se levar. Quanto mais a juventude desse mundo hoje em dia. Então tome muito cuidado com seus filhos, esteja perto, oriente. Se tiver que chateá-lo em alguma coisa, chateie. Se tiver que ser brando em alguma coisa, seja. Se tiver que cortar alguma coisa, corte para o bem do seu filho, para o bem da sua filha. E porque vai fazer bem para você mesmo também. Porque se você assim agir, diz no versículo 14: tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Ou seja, se você for brando com o seu filho, com a sua filha, você pai, você mãe, você vai estar livrando do inferno tanto a sua alma como a alma do seu filho. Agora, quando você é aquela pessoa que vê as coisas e não corrige e deixa, vai estar correndo o risco de ir para o inferno, tanto a sua alma como a alma do filho também. Porque você tem a responsabilidade de disciplinar, de corrigir e muitas das vezes não corrige. Então esse mundo é atrativo, você que é mãe, você que é pai, esse mundo atrai. E se você não criar o filho na linha, pode ir para o inferno tanto a sua alma como a alma do seu filho, como diz aqui. Tu a fustigarás com a vara e livrará sua alma do inferno. Diz no 13: não retire da criança a disciplina, pois se as fustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, se você for duro ou brando para com seus filhos dentro de casa, não significa que você vai estar castigando, porque não é o castigar que vai trazer o ensino, mas é você sentar, dialogar, ser brando, ser duro muitas vezes, corrigir, cortar determinadas coisas. Você não vai estar matando o seu filho em fazer, você vai estar livrando das drogas, você vai estar livrando do mundo, você vai estar livrando das más companhias, de ser um filho rebelde, para que depois se salve tanto a sua alma como a alma do seu filho também. Você vai estar livrando do inferno tanto a sua alma como a alma do seu filho, de igual modo, como diz o versículo 14. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Como é que alegra o coração do pai? Quando você, como diz o versículo 12, aplica o coração ao ensino e ouve as palavras do conhecimento. Isso é o filho ser sábio, que alegra o coração do pai. Quando você aplica o teu coração, como diz no 12, coração é o ensino, né? E você ouve as palavras do conhecimento. E a partir daqui, quando você aplica o teu coração e ouve as palavras do conhecimento, você as põe em prática com relação a si próprio, os da tua casa, com relação ao que você faz no dia a dia. E isso é o filho ser sábio. E o filho que é sábio, como diz, alegra o coração do pai. Porque ao aplicar o coração, você está livrando do inferno tanto a sua alma, como a alma dos teus filhos também. No versículo 18 diz assim: porque deveras haverá bom futuro. O que fazer para que haja bom futuro para você e para o seu filho próprio? Quando você aplica o coração, quando você ouve as palavras do conhecimento, quando você leva esse ensino para a sua vida no dia a dia, e esse ensino para os seus também. A Bíblia diz que haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Então o que fazer para que haja bom futuro? Ou para que não seja frustrada a sua esperança? Aplicando o coração ao ensino e ouvindo as palavras do conhecimento e colocando em prática no dia a dia, na prática com relação a você e com relação aos seus, para que assim haja bom futuro e para que a esperança não seja frustrada. Basta aplicar o coração e ouvir as palavras do conhecimento
e as colocar em prática, a partir do momento que você aplica o teu coração, ouve as palavras do conhecimento e coloca em prática, você está livrando do inferno tanto a sua alma, como a alma do seu filho também. Quando você leva o ensinamento para o seu dia a dia, assim a Bíblia diz, haverá bom futuro e a esperança não será frustrada. Porque hoje em dia tanta gente está com o futuro destruído. Porque tanta gente hoje em dia tem tido como frustrada a esperança. Pessoas têm perdido a fé. Pessoas têm deixado de sonhar. Pessoas não acreditam mais em muita coisa com relação à vida espiritual. Por não aplicar o coração. Por não buscar as palavras do conhecimento. E em vez de, na prática, viver a palavra de Deus, na prática muitos têm vivido outro tipo de coisa em vez da palavra. Assim não pode haver bom futuro. E a esperança de muitos ainda tem sido frustrada. Exatamente por não aplicar o coração ao ensino e nem buscar o conhecimento de Deus. E assim coloca em risco tanto a salvação da sua alma, como a alma dos seus também, por não aplicar o coração. Mas quando você aplica o coração, buscar as palavras do conhecimento, a Bíblia diz que você está salvando tanto a sua alma, como a alma do filho também. E assim haverá bom futuro e a esperança não será frustrada. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nisso, entender que para que haja bom futuro e para que a esperança não seja frustrada, é necessário aplicar o coração ao ensinamento e os ouvidos à palavra do conhecimento. Põe em prática, aquilo em que você aplicou o coração com relação à vida espiritual. Se isso você fizer, haverá bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Tá certo? Deus abençoe, boa reflexão. Forte abraço a todos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.